Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A misericórdia divina na minha alma. Diário de Santa Faustina. Jesus me fez conhecer que, embora eu não concordasse com isso, poderia me salvar, sem que diminuísse as graças que me concedia, continuando até com a mesma íntima união comigo, de tal forma que, mesmo sem a minha adesão a esse sacrifício, não diminuiria a generosidade de Deus. E o Senhor me deu a conhecer que todo o mistério dependia de mim, da minha voluntária aceitação desse sacrifício, com toda a consciência da minha mente. Neste ato voluntário e consciente reside todo o poder e valor diante de Sua majestade inconcebível. Sentia que Deus estava aguardando a minha palavra, o meu consentimento. Então meu espírito mergulhou no Senhor e eu disse: Fazei de mim o que vos aprouver. Submeto-me à vossa vontade. A vossa santa vontade de hoje em diante será o meu alimento. Serei fiel às vossas exigências, com o auxílio da vossa graça. Fazei de mim o que quiserdes. Suplico-vos, Senhor, permanecei comigo em cada momento da minha vida. Nesse momento, quando consenti nesse sacrifício de toda a minha vontade e coração, a presença de Deus me transpassou de um lado a outro. A minha alma mergulhou em Deus e foi inundada de tanta felicidade que nem em parte posso descrevê-la. Senti que Sua Majestade me envolvia. Uni-me com Deus de uma maneira estranha. Via o grande agrado que Deus tem por mim, e o meu espírito, por sua vez, mergulhou nele. Consciente dessa união com Deus, sinto que sou amado de maneira especial. E eu, da minha parte, amo com toda a força da minha alma. Ocorreu um grande segredo nessa adoração. Um segredo entre mim e o Senhor. Parecia-me que ia morrer de amor só de ver o seu olhar. Falava muito com o Senhor, mas sem palavras. E o Senhor me disse: És a delícia do meu coração. De hoje em diante, tudo o que fizeres, mesmo o mais insignificante, será agradável aos meus olhos. Nesse momento, senti-me consagrada. O invólucro do corpo é o mesmo, mas a minha alma estava alterada, pois agora nela habitava Deus com toda a sua predileção. E isto não é uma mera sensação, mas uma realidade consciente que nada pode obscurecer. Um grande mistério realizou-se entre mim e Deus. A coragem e a força permaneceram na minha alma. Quando saí da adoração, olhei com tranquilidade para tudo aquilo que antes tanto temia. Foi logo no corredor que deparei com um grande sofrimento e humilhação da parte de uma pessoa. Aceitei-o com submissão à vontade superior e recolhi-me profundamente no sacratíssimo coração de Jesus, dando-lhe a conhecer que estou pronta para o que me havia oferecido. O sofrimento parecia brotar debaixo da terra. Até a própria Madre Margarida admirava-se disso. As outras deixam passar muitas coisas, porque realmente não vale a pena prestar atenção nisso. Mas a mim não deixam passar nada. Toda palavra analisada, todo passo observado. Uma das irmãs me disse: a irmã que se prepare para receber a pequena cruz que a aguarda da parte da Madre Superiora. Tenho tanta pena da irmã. E eu alegro-me com isso em minha alma, e já há muito tempo estou pronta para isso. Quando viu a minha coragem, ficou muito surpreendida. Sei agora que a alma por si só não pode muito, mas com Deus tudo pode. Eis do que é capaz a graça de Deus. Poucas são as almas que estão sempre atentas às inspirações de Deus, e menos ainda as que estão dispostas a segui-la finalmente. Contudo, a alma fiel a Deus não é capaz de discernir por si só as suas inspirações. Deve submeter ao controle de um sacerdote muito instruído e sábio, e é bom que delas desconfie enquanto não se certificar.
Não confie nessas inspirações e em todas as mais altas graças, porque pode expor-se a grandes prejuízos. Embora a alma possa de imediato distinguir as inspirações falsas das inspirações de Deus, deve tomar cuidado, porque há muitas coisas incertas. Deus gosta e se alegra quando a alma não crê nele apenas por ele mesmo, porque o ama, é prudente, questiona e busca ajuda. Ela mesma, a fim de verificar se é realmente Deus que está agindo nela. Tendo-se convencida através de um sábio confessor, deve então ficar em paz e entregar-se a Deus de acordo com a sua orientação, isto é, de acordo com a orientação do confessor. O amor puro é capaz de grandes ações e não se deixa abater por dificuldades ou contrariedades. Assim como o amor é forte, apesar das grandes dificuldades. Também é perseverante na vida monótona, diária, penosa. A alma que ama sabe que para ser agradável a Deus, uma só coisa é necessário, isto é, fazer mesmo as mínimas coisas por grande amor. Amor e sempre amor. O amor puro nunca se engana, pois está admiravelmente cheio de luz e não fará nada que possa desagradar a Deus. É engenhoso em praticar o que é mais agradável a Deus e ninguém o supera. Fica feliz quando se pode aniquilar e se consumir como oblação pura. Quanto mais dá de si, tanto maior é a sua felicidade. Mas também ninguém sabe pressentir os perigos de tão longe como ela. Sabe como desmascarar e sabe com quem está lidando. Mas os meus tormentos já estão chegando ao fim. O Senhor está me dando a ajuda prometida. Vejo-a em 2 sacerdotes, isto é, o Frei András e o Padre Sôpoco. No retiro, antes dos votos perpétuos, pela primeira vez fui tranquilizada inteiramente, e mais tarde fui conduzida nessa mesma direção pelo Padre Sôpoco. Aqui cumpriu-se a promessa do Senhor. Quando fui tranquilizada e instruída sobre a maneira de como proceder nesses caminhos de Deus, o meu espírito alegrou-se no Senhor, e parecia-me que não estava andando, mas correndo. As minhas asas abriram-se para o voo e comecei a levar-me até o próprio sol abrasador. E não hei de descer antes de repousar naquele em que a minha alma mergulhou para sempre. Abandonei-me inteiramente à influência da graça. Quão grandes são as profundezas em que Deus desce na minha alma. Não recuo nem resisto, mas mergulho nele, como no meu único tesouro. Sou uma só com o Senhor. O abismo entre nós, Criador e criatura, como que desapareceu. Por alguns dias a minha alma ficou como em êxtase contínuo. A presença de Deus não me abandonava por um momento sequer, e a minha alma permanecia numa contínua e amorosa união com o Senhor. Contudo, isso não me impedia de cumprir as minhas obrigações. Sentia que estava transformada em amor, toda incendiada, mas sem prejuízo. Continuamente estava absorta em Deus, que me atraía a si com tanta força e vigor, que por vezes nem me dava conta de estar na terra. Durante muito tempo eu havia impedido a ação da graça de Deus e tinha medo dela, mas agora o próprio Deus, através do Frei András, afastou todos os obstáculos. O meu espírito voltou-se para o sol e floresceu em suas chamas para ele apenas. Já não compreendo. Interrompe e começa um novo pensamento em outro parágrafo. Para que fiques tranquila de que sou eu o autor de todas estas exigências, vos concederei uma paz tão profunda que, ainda que quisesse se inquietar e ficar assustada, não estarias em teu poder fazê-lo, pois o amor inundará a tua alma até o esquecimento de ti mesma. Mais tarde, Jesus deu-me outro sacerdote, diante do qual mandou que eu abrisse a minha alma. Embora a princípio o fizesse com um pouco de hesitação, uma severa admoestação de Jesus produziu na minha alma profunda humildade. Sob a direção deste sacerdote, a minha alma progredia rapidamente no amor a Deus, e muitos desejos do Senhor foram concretizados exteriormente. Muitas vezes ficava refletindo sobre a coragem e a profunda humildade desse sacerdote. Oh, como é miserável a minha alma que desperdiçou tantas graças! Eu fugia de Deus e ele me perseguia com suas graças. Na maior parte das vezes recebia graças divinas, quando menos esperava. Mas desde o momento em que o Senhor me deu um diretor espiritual, sou mais fiel à graça.
graças ao diretor espiritual e à sua vigilância sobre a minha alma. Conheci o que é a direção espiritual e como Jesus a considera. Jesus me repreendia pela menor falta e fazia-me sentir que ele mesmo julga as coisas que eu apresento ao confessor, e toda a falta contra ele atinge a mim mesmo. Quando a minha alma, sob sua direção, começou a sentir um profundo recolhimento e uma profunda paz, frequentemente ouvia na alma estas palavras: Fortifica-te para o combate, várias vezes repetida. Jesus me dá a conhecer com frequência o que lhe desagrada na minha alma, e muitas vezes censurou-me por coisas aparentemente tão insignificantes que, no entanto, tinham grande importância. Admoestava-me e exercitava-me como um mestre. Por vários anos foi ele mesmo quem me educou, até o momento em que me deu o diretor espiritual. Anteriormente, era ele próprio quem me dava a conhecer o que eu não compreendia. E agora manda que pergunte tudo ao confessor, e muitas vezes diz assim: Eu te responderei pela boca dele, fica tranquila. Ainda não me aconteceu de ter recebido uma resposta contrária ao que o Senhor exigia de mim, e que eu apresentava ao diretor espiritual. Algumas vezes acontece que Jesus primeiro me recomenda certas coisas, ninguém sabe disso, e quando me aproximo do confessionário, o sacerdote recomenda-me exatamente o mesmo. Contudo, isto não acontece com muita frequência. Quando, por muito tempo, a alma recebia muitas luzes e inspirações, e depois que os confessores a confirmaram na paz, tranquilizando-a quanto à origem delas, se o seu amor é grande, em tal caso, Jesus lhe dá a conhecer que é tempo de pôr em prática o que recebeu. A alma reconhece que o Senhor conta com ela, e esse conhecimento lhe dá forças. Ela sabe que, para ser fiel, muitas vezes terá que se expor às diversas dificuldades, mas ela confia em Deus e, graças a essa confiança, chega até onde Ele a chama. As dificuldades não a assustam, são para ela como o pão de cada dia. Absolutamente não a assustam, nem a intimidam, tal como o cavaleiro. Estando continuamente em luta, não se assusta com o estrondo dos canhões. Está longe de assustar-se, mas presta atenção para saber de que lado o inimigo ataca, a fim de conseguir a vitória. Não faz nada às cegas, mas investiga, reflete profundamente, e não contando consigo mesma, reza com fervor e pede o conselho de cavaleiros experientes e sábios, e assim procedendo, consegue quase sempre vencer. Porém, há ataques nos quais a alma não tem tempo nem de refletir, nem de pedir conselho, nem para mais nada. Nesse caso, tem de travar uma luta de vida ou morte. Algumas vezes é bom refugiar-se na chaga do coração de Jesus, não respondendo nem mesmo uma palavra. Só por esse ato o inimigo já está vencido. Em tempo de paz, a alma se esforça da mesma forma que durante a luta. Deve exercitar-se muito, porque do contrário não alcançará a vitória. Considere o tempo de paz como tempo de preparação para a vitória. A alma deve estar sempre alerta. Vigilância. Mais uma vez, vigilância. A alma que reflete recebe muita luz. A alma distraída expõe-se à queda e não deve admirar-se quando cai. Ó Espírito Divino, guia da minha alma, sábio é aquele a quem exercitais. Mas para que o Espírito Divino possa agir na alma, é preciso silêncio e recolhimento. Oração. É pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Em qualquer estado em que se encontre, a alma deve rezar. Tem que rezar a alma pura e bela, porque de outra forma perderia sua beleza. Deve rezar a alma que está buscando essa pureza, porque de outra forma não a atingiria. Deve rezar a alma recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda a graça provém da oração. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém.